você entende como programa mundial? O que é isso, assim, na prática? Como que funciona? Então, eu queria começar essa conversa primeiro dizendo que eu vou trazer aqui para a mesa a minha opinião pessoal. Óbvio que ela é construída baseada na minha vivência, na minha carreira, que como vocês sabem, todo mundo sabe, por onde eu já trabalhei. Mas é totalmente pessoal, tá? Minha opinião, minha experiência profissional e minha opinião pessoal aqui, eu vou colocar. Então, primeiro, eu queria começar essa conversa provocando para a gente falar da definição do que é um programa global, né? Porque a gente tem uma ideia, eu escuto muito, eu tenho a percepção de que as pessoas entendem que programa global é estar todo mundo na mesma seguradora, na mesma apólice. Todas as entidades jurídicas da empresa que eu trabalho, mundialmente falando, com a seguradora Y do mesmo jeito. Com mais ou menos a mesma franquia, mais ou menos o mesmo limite, mais ou menos... E eu sou super contra essa definição, tá? Porque, primeiro, que assim... Programa global, a palavra global, aí falando de definição de dicionário, ela traz uma pluralidade de território. Você está dizendo assim, eu tenho várias empresas em vários países espalhadas pelo globo. É isso aí. Como eu posso acreditar que eu tenho empresas espalhadas pelo globo, pelo mundo afora, e que eu vou conseguir colocá-las todas na mesma seguradora do mesmo jeito? Eu não consigo acreditar nisso. Diferentes, né? Cada país, cada local. Então não dá. Então, para mim, a primeira... Eu gostaria de começar essa conversa com essa provocação de que, gente, programa global não é estar todo mundo na mesma seguradora com o mesmo limite parecido e uma franquia parecida. O mesmo desenho de apólice ali, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de convidá-los. E aí fala, tá bom, Ida, o que é então um programa global? Para mim, é estarmos todos transferindo riscos que a organização definiu como relevantes para o negócio, arriscados para o meu negócio, de uma forma estratégica relacionada ao que a organização está determinando. Então, assim, eu tenho que entender que eu estou comprando seguro para riscos que estão no meu mapa, de forma prática, que eu estou comprando seguro para riscos que estão no meu mapa de risco, de forma estratégica, alinhado com a minha organização. Então, alinhado com o meu apetite de risco, alinhado com fluxo de caixa, alinhado com os projetos, dentro da regra, das leis, da onde aquele país, onde aquela entidade jurídica está inserida, vários pilares. E por isso que eu divido o programa global, quando eu vou fazer um programa global, essa segunda experiência que eu faço um programa global, eu já fiz na Embraer e agora aqui, na Natura, &Co, na Holding, eu divido isso em dois grandes pilares, que são os fatores externos e os fatores internos, né? Então, os fatores externos, que eu gosto sempre de começar por eles, por óbvio, que não estão sobre a minha gestão, eu tenho pouca margem de mobilidade com os fatores externos. Risk Manager. Eu tenho que conhecê-los, administrá-los, às vezes mitigá-los, mas eu tenho pouca margem de manobra, né, com os fatores externos. E o primeiro deles, para mim, eu sempre começo com isso quando eu penso num programa global, é a questão regulatória e legal. Então, eu tenho vamos dar um exemplo prático. Eu tenho 100 países, eu opero em 100 países, eu tenho 100 entidades jurídicas em 100 países operando. Eu tenho que conhecer o regulamento e a lei dos 100 países. Porque conhecer o regulamento e a lei está atrelado a uma questão muito importante hoje para as organizações, que é governança, que é o tal do G do ESG. Então, não adianta eu ter uma ideia ótima, num programa incrível, com uma cobertura maravilhosa, um prêmio incrível, e eu tô fora da regra da Malásia. Não adianta. Para minha organização, não adianta. Eu acho que para nenhuma. Então, o primeiro ponto, que é essa questão de aonde eu estou, o que eu posso fazer aqui, aonde eu estou, o que eu não posso fazer nesta distribuição geográfica, neste endereço aonde está registrada a minha entidade jurídica. A empresa tem que entender muito bem onde ela está colocando o pé, né?
Você falou, né? Quais são as regras, aquelas leis daqueles países. Mas é difícil, porque são línguas diferentes, são tem mais uma diferentes, questão, são acessos diferentes. E só um parênteses, às vezes também tem interesses econômicos, né? Tem um incentivo fiscal. Exato. Então, por isso que eu falo que é um fator externo que eu tenho pouca mobilidade. Porque eu entendo que na minha cadeira, eu tô para ajudar a organização a transferir risco para o mercado segurador, um risco possível, futuro, que possa prejudicar os planos de expansão e, enfim, e os planos de resultado da minha organização. De que forma eu faço isso? Tendo toda essa mobilidade. Então, assim, eu quero colocar uma fábrica na Flórida, que tem named storm toda hora. Todo setembro passa lá o furacão. Tem que pensar em muita coisa. Mas eu tenho um super incentivo fiscal para isso. Eu tenho que dar um jeito, né? Então você... Mas esse é o legal do programa global. Porque quando você pensa em programa global, estruturalmente é fácil da gente falar. Aqui eu vou falar de 2 pilares, 6 elementos em cada pilar, 3 elementos em cada pilar, um intermediário. Mas o bacana é que por trás disso tem muito estudo, tem muita técnica, tem muito conceito que a gente não tá na gaveta. Você tem que construir isso, que é bem legal. E é fácil isso, Ida? Fácil no sentido assim, os acessos às informações, de entender como que é a regulamentação local. Primeiro, muda muito? Tem muita diferença, assim? Muda muito. Tanto do ponto de vista regulatório de seguro, quanto de tax, quanto muda muito. Muito mesmo. E aí, como as empresas se organizam, empresas globais nisso, elas precisam ter especialistas em cada país para entender, tipo assim, sei lá, uma área jurídica aqui, onde eu estou instalado aqui, junta todo mundo, conversa e vamos bolar uma apólice. Então, na prática, até a gente ia falar isso mais no final, mas na prática, como que eu recomendo, né, fazer o que foi que eu fiz e acho que dá certo. Você tem 2 grandes canais para coletar esses dados, legal e broker. O broker é importante também trazer essas informações para... Entendi. Então, é jurídico, é o time do jurídico, que se você tem uma entidade jurídica naquele país, minimamente um escritório, um advogado te assessorou para isso. Um paralegal, alguém que conhece sobre aquele lugar. E o broker. Por exemplo, quando uma empresa global, assim, em plena expansão, vai construir alguma planta, algum local, incentivo fiscal aqui porque eu quero atacar o consumidor desse país, nessa região, porque eu fiz todo o estudo e tal, eu quero construir aqui. O Risk Manager tem um papel essencial de falar assim, esse local não é legal por conta de inundação, de furacão, talvez seria... O que prevalece aqui é barato. Sabe que eu não... Deixa eu pensar numa resposta pra você, assim... curiosidade, eu acho isso tão desnecessário, porque assim, de novo, eu acho que a gente acho que o desafio da nossa cadeira é agregar valor do ponto de vista de solução, colaborar. Né? Eu acho que não é... Porque se a organização foi lá e já viu aquele local, aquele país como um potencial, vamos resolver, né, gente? Sim.